Para que servem os transceivers de fibra GBIC, SFP? Por que os switches já não vêm com essas portas de fibra instaladas e quais são os tipos de transceivers que existem? Isso são algumas coisas que a gente vai ver hoje nesse vídeo aqui. Então, para tentar ajudar vocês a entenderem, vamos pensar um pouco como um fabricante de switch tem que planejar um novo modelo. Então ele tem que decidir quantas portas UTP esse switch vai ter, e aí o tipo de porta é um só, da 100.000, uma porta UTP, não existem grandes variações nesse tipo de porta, mas na porta de fibra existe uma grande quantidade de variações, e a porta de fibra tem um custo muito associado à distância e ao tipo de fibra que você vai usar. Quanto mais distante que eu preciso chegar, mais caro é esse módulo de fibra. Então, se eu sou um fabricante e eu tenho que já no projeto definir qual é o tipo de fibra, eu tenho um problema muito grande. Então, se eu tenho ali um switch onde eu vou colocar 4 portas de fibra, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 4 portas de longo alcance, mas aí os clientes que precisarem de portas de curto alcance não vão querer comprar porque é muito caro, ou o inverso. Coloco só portas de curto alcance e os clientes que precisarem de equipamentos com uma maior alcance não vão ter a solução na minha linha. Vou criar uma infinidade de modelos diferentes. Então, para ajudar a resolver essa questão, os fabricantes criaram o conceito de slot e de transceiver. Então, o que é o slot? Pura e simplesmente um buraco que fica no switch, no roteador, e ali o cliente escolhe qual é o módulo apropriado para aquela situação. Então, eu tenho aqui um slot SFP, que é basicamente um buraco padrão, e o que eu faço como cliente é eu escolho qual é o transceiver. Esse aqui é um transceiver SFP, um slot SFP, então eu compro um transceiver SFP e ali eu vou espetar. E aí eu, na hora que compro o transceiver, eu vou dizer qual é o alcance, qual é o conector e quais são os outros detalhes. Então, o fabricante do equipamento do switch do roteador não precisou escolher, não precisou tomar essa decisão no modelo, no momento do projeto. Então, é muito comum hoje em dia os switches terem ali 4 portas SFP pelo menos. Então, eu tenho ali 4 buracos que eu vou poder colocar qualquer combinação que eu quiser de transceiver. E, inclusive, eu não preciso preencher todos esses buracos logo de início. Eu posso comprar o meu switch, usar apenas uma dessas portas, depois no futuro eu compro mais um transceiver e mais um. Depois, se eu precisar mudar, eu tiro esse transceiver e coloco um outro com mais potência ou menos potência. Então, fica muito flexível eu usar esse conceito de transceiver para resolver essa questão da grande diversidade de fibras e de opções de necessidades de fibras que um projeto pode demandar. Existem diversos modelos, diversos padrões de transceiver. Então, os mais comuns são o GBIC e o SFP. Uma coisa que a gente escuta bastante e que é, a princípio, vamos assim dizer, errado, é muito comum a gente ouvir pessoas, por exemplo, falarem em GBIC SFP ou mini GBIC SFP. São coisas diferentes. SFP é uma coisa, GBIC é outra, os dois têm a mesma aplicação, mas são conectores diferentes, são módulos diferentes, tá? Então, o GBIC é o mais antigo, hoje em dia é muito raro a gente ver equipamentos novos, então é mais uma questão de legado, equipamentos antigos que ainda usam. Xempac e X2 são outros dois exemplos mais comuns em roteadores. Hoje os mais comuns são SFP e o SFP Plus, SFP+. Qual é a diferença entre SFP e SFP Plus? SFP é gigabit, o SFP Plus é 10 gigabit, mas ele tem uma característica interessante. Não é em todos os equipamentos, mas na grande maioria dos equipamentos que suportam SFP Plus, o mesmo slot, o mesmo buraco pode receber o SFP. Então eu posso, por exemplo, comprar hoje um switch, hoje eu não preciso de portas 10 GB, então eu coloco um SFP gigabit lá que é mais barato, e aí amanhã, se eu precisar do 10 GB, eu simplesmente troco por um SFP Plus. Eu mantive meu equipamento, meu switch, e apenas trocando um módulo eu fiz um upgrade de gigabit para 10 gigabit. Bom, quais são as variações de transceivers que eu posso encontrar? Primeiro, relacionados ao conector. O transceiver não está a princípio relacionado com o tipo de conector. Eu posso ter conectores SC em transceivers SFP, eu posso ter SC em transceivers GBIC. Também não está relacionado com o tipo de fibra, se é monomodo ou se é multimodo, o tipo de transceiver. Obviamente, se eu tiver um SFP para que eu vou querer usar numa fibra monomodo, eu vou precisar de um transceiver para fibra monomodo. Se o conector for LC, é um transceiver de LC. Mas não existe limitação. Todos os
tipos de transceivers podem ter todos os tipos de conector, inclusive conector UTP. Para que eu vou querer um transceiver com conector UTP? Bom, eu posso ter aplicações raras, mas podem ter situações onde a quantidade de portas UTP que o switch tem não me atende. Vamos pegar um exemplo. Eu tenho um switch que tem 22 portas UTP e 4 portas SFP. Só que eu preciso de 23 portas UTP no meu projeto. Putz, eu vou ter que comprar um outro switch? Não. Se eu tiver um slot SFP sobrando, eu compro um transceiver SFP UTP e instalo ali e tenho mais uma portinha UTP. Então, é uma aplicação rara, mas sim é possível e existe transceiver para UTP. Eu posso ter para uma e para duas fibras. Para que a aplicação mais comum são de duas fibras, são de duas vias, mas em algumas situações eu preciso aumentar a capacidade do meu sistema sem ter que mexer nas fibras. Por exemplo, no passado eu passei entre dois prédios quatro pares de fibras. Então eu tenho ali, se eu estiver usando duas fibras, duas vias por transceiver, usando gigabit, eu tenho então 4 gigabits entre esses dois prédios. Se eu troco para esse transceiver de uma fibra só, são os transceivers BID, que usam um filamento só, eu vou poder passar 8 gigabits nessa mesma comunicação entre os dois prédios. É interessante notar que os transceivers BID de uma fibra, de um filamento só, de uma via só, eles trabalham nas duas pontas em frequências de luz diferentes, em cores diferentes. Então, eu tenho, de um lado, ele transmite, por exemplo, em 1490 e recebe em 1530. Do outro, eu tenho que fazer o inverso, transmitir em 1530 e receber em 1490. Então, ele tem que ser cruzado. Os fabricantes de transceivers BID já vendem normalmente os pares, mas eu tenho que me atentar a isso. Então, nesse caso, se eu tiver 4 pares entre dois prédios, eu quiser transformar em conexão de duas vias para uma via só, eu preciso ter 8 de um lado, 8 tipos de um lado e 8 do tipo oposto do outro, cruzado. E também qual é o alcance desse transceiver. Os LEDs são usados para alcances menores e o laser para alcances maiores. A gente tem aqui no nosso videoblog um vídeo sobre fibra monomodo, fibra multimodo e como o LED e o laser se encaixam em cada uma deles. Eu vou deixar aqui, então se vocês clicarem aí em cima à direita no izinho, vocês vão poder acessar esse vídeo e também nas observações do vídeo aí embaixo eu também vou colocar o link para esse vídeo sobre essa questão do LED laser monomodo multimodo. Uma outra questão muito comum são de equipamentos travados para um transceiver, ou seja, eu tenho um equipamento de um certo fabricante e se eu coloco o transceiver desse fabricante eu não tenho nenhum problema, mas se eu coloco o transceiver de outro fabricante, ou não funciona ou o switch, o roteador fica gerando mensagens assustadoras de que não é padrão, de que pode não funcionar, de que pode causar problemas. Como é que funciona isso? Na verdade, existem no mundo não mais do que 3, 4 fábricas de transceivers. E os fabricantes de switches raramente fabricam transceivers. Então, na verdade, os switches, eles usam transceivers de terceiros apenas com o loginho do fabricante. Então, por que fica travado? Basicamente, cada transceiver tem um número de série. E aí, o que os fabricantes fazem? Eles colocam no switch uma programação de que se ele detecta que o número de série do transceiver que está lá não é do grupo que aquele fabricante tem, ele começa ou bloqueia ou gera mensagem de erro. Para dar um bypass, para passar por esse problema, fabricantes de transceivers SFP que querem entrar nesse mercado, o que eles têm? Eles têm linhas de transceivers já com o mesmo número de série que esses determinados fabricantes usam. Então, se eu tenho um fabricante de um switch de um fabricante X que tem essa questão, eu posso chegar num fabricante terceiro de SFP, dizer que eu preciso de um transceiver para esse switch e ele vai me dar um transceiver que tem número de série desse grupo, e quando eu espetar no meu switch, no meu roteador, eu não vou ter mensagem de erros, não vou ter problemas. Então, a questão é, eu tenho minha porta, eu pego um transceiver de outro fabricante, se eu colocar lá, não funcionar ou tiver mensagem de erro, eu tenho essa questão do número, dessa verificação que o switch faz. E por que o switch faz essa verificação? Exatamente porque o fabricante de switch quer também forçar o cliente final a comprar o transceiver dele, quer ganhar mais dinheiro, pura e simplesmente isso. Portas combo. O que são portas combo? Também é muito comum hoje em dia.
Vamos pegar esse switch aqui. Esse switch ele tem 18 portas. Então são 18 portas gigabit. Então eu só vou ter nesse switch 18 coisas conectadas. Não vou ter 19, não vou ter 20. Mas se eu contar aqui, eu tenho 20 buraquinhos. Então o que isso significa? Significa que eu tenho 16 portas UTP. Então essas primeiras que nós temos aqui, e que as portas 17 e 18, ou eu uso a porta UTP, ou eu uso o slot SFP, não os dois. Então, se eu não tenho nenhum slot, não tenho nada conectado, nem no slot 17, nem no 18, esse aqui é um switch com 18 portas UTP. Eu pego um transceiver e espeto num desses slots, a porta UTP correspondente é automaticamente desabilitada. Então, por exemplo, se eu pegar um transceiver SFP e espetar na porta 17F, a porta 17T desabilita. Então, essas portas combo são portas onde eu tenho 2 conectores, mas eu só posso usar um de cada vez. Ok? Pessoal, mais uma vez, obrigado. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, por favor, deixem aí abaixo nas observações, que a gente tenta responder o mais rápido possível. Se vocês gostaram, se vocês conhecem alguém que possa se interessar, por favor, compartilhem, encaminhem para ele esse vídeo. Tem aí o meu telefone de contato, se alguém precisar de alguma informação adicional, a gente tenta ajudar. Não esqueçam de assinar o nosso canal para vocês saberem dos nossos próximos vídeos e até a próxima!